Glória a Jesus, olá queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de estudo da palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Jesus disse para estudarmos as Escrituras, porque nós cremos ter nela a vida eterna e são elas que dão testemunho do Senhor. Examinai, examinai. Jesus nem mandou ler a Bíblia, né? Nosso povo, às vezes, é muito dedicado na leitura da Bíblia, aficionado à leitura da Bíblia. E gostam de ler a Bíblia devocionalmente. Isso vai bem, não está errado. Mas Jesus diz, examinai. Examinar a Bíblia é uma outra história, né? Aí você tem que usar o seu raciocínio crítico, você tem que conhecer o texto, explorar o texto, comparar o texto. É o que nós estamos propondo aqui com Tessalonicenses. Amém, queridos? Vamos então começar o nosso estudo bíblico. Quando criança, adolescente, até jovem, as nossas igrejas tinham estudo bíblico. Acabaram os estudos bíblicos na igreja, né? Porque se tinha um programa na igreja que matava a igreja, olha que incoerência, é estudo bíblico. Então, quer matar um trabalho na igreja, coloca estudo bíblico. É uma incoerência, porque se é estudo bíblico, é o que eu mais preciso, é conhecer a Bíblia, né? Mas nós hoje somos mais atraídos por orações poderosas, movimento de libertação, coisas mais ou menos assim, esses cultos que trazem grande entusiasmo, empolgação, mas devia ser a palavra, né? A Bíblia que dá base. Muito bom, queridos. Nosso grande abraço a todos vocês, né? Os irmãos estão chegando aí, que estão sintonizados conosco, então vamos. Em estudo bíblico, você tem que ter a sua Bíblia aberta. 1 Tessalonicenses, no capítulo... Hoje nós estamos no capítulo 3. Hoje estamos no capítulo 3, a partir do versículo 11. Estamos com uma oração de Paulo. Quando estudamos a carta de Paulo aos Efésios, estudamos as orações de Paulo, né? Que orações ricas, que teologia rica, preciosa naquelas orações de Paulo. E agora em Tessalônica, também encontramos uma oração de Paulo em favor daqueles irmãos. Então, vamos juntos? Que o Espírito Santo nos ilumine, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a mente de Cristo, que o Espírito Santo testifique essa palavra no meu coração, no seu coração, que todos nós sejamos edificados e fortalecidos nela. É a nossa oração, que Deus te abençoe, Deus te guarde na sua caminhada, nos seus dias, todo o seu lar, a sua casa sejam guardadas e protegidas pelo Senhor. Te levo, então vamos começar. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, te levo para o versículo 11. Então, vamos versículo. É uma exposição analítica expositiva da Bíblia. Versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos a caminho até vós. Nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, o Senhor. Ele aqui coloca Deus, o Pai, e coloca Jesus, o Senhor. E começa a sua oração. Ele se dirige a Deus. Ele dirige-se à soberania de Deus. Olha, queridos, que coisa linda. Quando nós oramos, a nossa oração nos coloca debaixo da soberania de Deus. Eu vou temer o quê? Que certeza eu posso ter se, no momento da nossa oração, de uma forma muito direta, estamos debaixo deste governo soberano de Deus, que é Pai. Porque diz assim, o mesmo Deus, Pai, esse Deus que é Pai, e Jesus que é o Senhor. Então, notaram? Que coisa linda! A oração nos coloca debaixo da paternidade de Deus, Deus como Pai, e debaixo do senhorio de Jesus. Jesus é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Somos filhos, somos servos, Deus
cuida de nós como filhos e nós nos relacionamos com ele tanto como filhos como servos, né? Dispostos a servi-lo. Queridos, nós estamos debaixo da proteção maior. Uma oração feita diretamente ao Pai, naturalmente em nome do Filho, na unção do Espírito Santo. E aí, Paulo coloca o quê? Diante desse Deus que é Pai e de Jesus que é Senhor, que reina, que comanda, que tem domínio sobre toda situação. Olha a linda expectativa de Paulo. Ele diz assim, dirija-nos o caminho até vós. Que Deus abra o caminho. Que Deus me permita estar convosco. Irmãos, nós podemos ter muitos anseios, podemos ter muitos propósitos, mas a gente precisa, por mais simples que sejam, a gente precisa colocar isso na presença de Deus. Nós precisamos depender de Deus. O que Paulo está nos ensinando, nas pequenas coisas você precisa aprender uma: a sua dependência total de Deus. O Deus das grandes coisas é o Deus também das pequenas coisas. E às vezes nós enganamos. Que uma decisão nossa tão pequenininha, aqui eu não preciso de Deus, aqui eu posso agir por mim mesmo. E às vezes ela se complica e pode representar um problema, uma dor de cabeça muito grande amanhã para todos nós. Uma viagem. Paulo está querendo sair de Atenas, atravessar o mar Egeu e ir lá para o nordeste da Macedônia, onde estava Tessalônica. Só pegar um barco e chegar do outro lado. Um navio e chegar do outro lado. Uma noite, um dia de viagem, eu acho que atravessaria o mar Egeu naquela época. 2, 3 dias de viagem, ele estaria lá. Mas ele disse assim, olha, eu preciso que Deus me abra esse caminho até vocês. Isso significa dependência total de Deus. Eu preciso aprender isso, queridos, porque às vezes a gente acha que nós somos autossuficientes. Tomamos nossas decisões sem oração e a gente acaba nos encontrando numa grande enrascada. Então, o que Paulo está dizendo, nos ensinando, é que nós precisamos aprender a nos dirigir a Deus. Isto é importante para nós, importante em toda a nossa vida. Então, somos propensos a agir por nós mesmos, com respeito a Deus, nos assuntos ordinários da vida, nos assuntos comuns da vida. Mas Paulo diz assim que não é bem dessa forma, né? Porque buscar a presença de Deus só depois que tudo complicou, ou que as coisas estão indefinidas na nossa vida, então a gente tem que procurar isso antes. O homem, Berkeley diz o seguinte: o homem que sai pela manhã, que levanta da sua cama pela manhã e vai viver aquele dia sem oração, e não ora quando ele levanta da cama, Berkeley diz o seguinte: é como se ele estivesse dizendo, eu não preciso de Deus nesse dia. Nesse dia eu sou independente e eu posso resolver tudo sozinho. E quando ele volta no final do dia e vai dormir sem orar, sem falar com Deus, é como se ele estivesse dizendo, eu posso suportar por mim mesmo qualquer consequência que eu tenha trazido, ou que tenha trazido o dia de hoje sobre mim. Então, eu sou capaz de administrar as consequências desse dia sem precisar da bênção de Deus. Então, irmãos, olha o quanto a oração é importante. Não é? Se a gente ora pelas coisas pequenas, imagina então pelas coisas grandes. E as nossas necessidades são maiores do que a gente imagina. Eu tenho aquelas que a gente tem muita consciência delas, e tem aquelas necessidades, queridos, que a gente nem tem consciência delas. Por que é bom a gente orar? Primeiro, porque nós estamos nos colocando debaixo
nesse governo soberano de Deus, dessa providência soberana de Deus. Isso faz bem para a nossa alma. E também para a nossa fé. Por quê? Porque você vai poder testemunhar. Aqui na igreja nós temos umas irmãs na nossa igreja, e você diz assim, o pastor fala assim, ou quem estiver dirigindo o culto, as reuniões da igreja, assim, olha, eu quero dar uma oportunidade para alguém dar um testemunho. Se aquelas duas irmãs estiverem na igreja, você pode saber que elas vão levantar e vão dar testemunho. Por que os outros não dão um testemunho? Talvez o foco esteja aqui, a questão esteja aqui. Se a gente começa a orar em todas as coisas, as grandes, as pequeninas e as grandes, e você começa a ver o agir de Deus, as coisas acontecendo, tudo isso, queridos, é motivo da gente testemunhar. Tá? Os nossos lábios nunca vão ficar fechados para esse testemunho. Agora, vamos ver o versículo seguinte. Quando Paulo está orando, agora ele vai orar pela igreja. Primeiro ele orou por ele, né? E ele tinha uma necessidade. Ele falou assim, olha, eu quero que Deus me abra caminho para que eu vá até vocês. Agora ele vai orar pela igreja. Versículo seguinte, o versículo 12, ele está orando pela igreja. Vamos ver como é a oração de Paulo? No versículo 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. O que os irmãos notaram aqui? Em primeiro lugar, Paulo orou por ele mesmo. Agora, ele vai orar pela igreja. Irmãos, essa ordem aqui é importante. Primeiro grande alvo nosso nas nossas orações somos nós mesmos. Eu preciso orar. Quando nós oramos, a oração muda todas as coisas. Tudo na nossa vida passa pela oração. Na vida de Jesus passou pela oração. Eu preciso muito orar em meu próprio favor. Então, depois que Paulo orou em favor dele, ele vai orar em favor da igreja. Essa ordem está corretíssima. Porque alguns podem orar só por si mesmo e encerrar a oração por aí. Não lembrou dos demais. E pode ser que outros, lembrem tantos outros que esqueçam de si mesmo. E Paulo está orando aqui para que a igreja cresça, para que a igreja desenvolva, para que haja progresso na igreja, que o Senhor vos faça crescer. Irmãos, a igreja é um organismo vivo, e tudo que é vivo cresce. Se o organismo não cresce, e ele está em fase de crescimento e não cresce, há um problema gravíssimo, não é? Porque o normal é crescer. Então, se nós não crescemos na vida e nós estamos aqui em fase de crescimento, independente da nossa idade, independente da nossa experiência, todos nós estamos vivendo numa fase de crescimento, a gente tem que crescer. Nós não podemos ser crianças a vida toda. Nós não podemos parar num degrau ao mesmo tempo, a vida cristã é uma escada. Você pôs o pé no primeiro degrau, tem que pôr no segundo. Colocou no segundo, tem o terceiro. Colocou no terceiro, tem o quarto. Colocou no quarto, tem o quinto. Colocou no quinto, vem o sexto. Assim, definitivamente. Sempre tem mais um degrau a nos desafiando. Sempre a gente tem que olhar um pouco mais para o alto, um pouco mais para cima. Não podemos contentar e ser a mesma pessoa a vida toda. Entra ano, sai ano, eu sou a mesma pessoa. Entra crise, sai crise, eu sou a mesma pessoa, não mudo, eu não cresço, eu não aprendo, eu não desenvolvo. Então, queridos, naturalmente tem um ponto de preocupação e de angústia. E Paulo olhou para a igreja e disse assim, é importante que vocês cresçam. Ele estava preocupado com a igreja nesse aspecto. A igreja estava no coração dele, né? E ele pretendia ser uma bênção na igreja. Já que ele não estava perto, então seja bênção de longe.
Para nós sermos bênção na vida das pessoas, necessariamente a gente não tem que estar com elas 24 horas por dia. Por exemplo, nessa pandemia agora, a gente está cansado de falar isolamento. Ninguém aguenta mais a palavra isolamento. Ninguém aguenta mais a palavra distanciamento. Nós hoje valorizamos comunhão. Hoje nós queremos ter comunhão. Então, meus queridos, mas não é o fato da gente estar distante que a gente não possa ser bênção. Podemos ser bênção. E Paulo é bênção na igreja, orando para que a igreja possa crescer. Então, ele orou por ele, agora está orando pela igreja. Quando a gente vai andar de avião, a gente cansa de ouvir aquelas orientações sobre o voo. Olha, em caso de despressurização do aparelho, máscaras cairão automaticamente à sua frente. Coloque primeiro em você. Se houver alguém perto de você precisando de ajuda, primeiro coloque em você, depois coloque em quem estiver precisando de ajuda. Senão você se apaga, nem você, nem quem precisa de você. Então, por isso, primeiro você, depois as outras pessoas. Então, essa questão aqui também, queridos, é a mesma coisa, não é? A mesma coisa. A gente precisa ter condições de ser bênção na vida das pessoas. E para a gente ser bênção nas vidas das pessoas, nós precisamos crescer diante de Deus. Nós precisamos de conquistas diante de Deus. Porque se eu olho ao meu redor e eu estou precisando mais de ajuda, de gritar para o socorro do que de ajudar as outras pessoas, como que a gente vai ajudar? Não é verdade? Então, Paulo se cuidava de si mesmo para depois ele poder ajudar outras pessoas. Então, a verdade é o seguinte, se nós não podemos ir, os nossos pés não podem ir, os nossos joelhos vão. Então, vamos no joelho, porque os joelhos vão resolver tudo. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Paulo ora pelo crescimento da igreja. Na sua avaliação, como é que uma igreja cresce? Como se dá o crescimento de uma igreja? A igreja cresce numericamente? Cresce. A igreja pode crescer na fé? Cresce. A igreja pode crescer no conhecimento da Bíblia, como palavra de Deus? Cresce. A igreja pode crescer em santidade, na intimidade com Deus? Ela tem que crescer. Ela precisa crescer nessa intimidade com Deus. Mas a igreja também, queridos, ela precisa crescer nos seus relacionamentos. E vamos dizer aqui, nós somos, às vezes, muito pobres nos nossos relacionamentos. Porque nós ainda estamos naquela época das panelinhas, não é? É mais fácil a gente relacionar com panelinha do que relacionar-se com todas as pessoas. Nós somos muito seletivos no nosso relacionamento. É fácil relacionar com determinados irmãos. É fácil relacionar-se com determinadas irmãs. Que dificuldade a gente relacionar com alguns irmãos ou irmãs. Mas essa seletividade não pode estar dentro da igreja. A facilidade que a gente precisa de ter para relacionar-se com A, precisamos também para relacionar-se com B. Se nós quisermos ser bênção, tem que ser, queridos, no corpo, não é? E não apenas parte do corpo. A igreja como toda é do Senhor Jesus. A igreja tem problemas? Tem. A igreja tem suas dificuldades. Na nossa igreja, aqui em Taguatinga Sul, na escola bíblica dominical, nesse mês a gente está fazendo por videoconferência, logo nós estaremos lá presencialmente na escola bíblica, mas por enquanto é videoconferência. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Que igreja complicada de Coríntios. Pensa numa igreja difícil de relacionamento. Uns irmãos carnais, pecados grosseiros, eles não viciam. Escândalos dentro da igreja, o que não faltava da igreja era escândalo. Então era difícil você relacionar num corpo doente. Mas, queridos, Paulo diz assim, olha, vocês precisam crescer em amor, uns para com os outros. Que Deus vos faça aumentar em amor uns com os outros, inclusive o meu amor por vocês.
para que o pastor, o líder, não venha pecar por seletividade. Todos são importantes no corpo de Cristo, independente dos talentos que possui, das habilidades que possui, todos são importantes, queridos, e a seletividade é um pecado. Jesus não discriminou ninguém no seu grupo, nem mesmo Judas Iscariotes, que eu já passaria a tesoura na primeira oportunidade. Não quero um traidor perto de mim. Não caminha comigo, não é simpático, não sou simpático a essa pessoa, então eu vou cortar na primeira oportunidade. Mas nós fazemos isso, né? Então Jesus, ele foi tolerante. Jesus suportou até o momento que Judas Iscariotes disse, olha, não dou conta mais, vou embora. Fui, não fico mais aqui. Mas Jesus em nenhum momento usou de retaliação contra Judas Iscariotes. Jesus nos deixou o exemplo. Então, irmãos, nós precisamos melhorar muito. Nós precisamos crescer muito. Parar de ficar vendo os defeitos dos nossos irmãos e ficar fazendo justificativa para nos distanciar desses irmãos em razão dos defeitos que essas pessoas têm. Nós precisamos cumprir o segundo grande mandamento, de amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Não é? Nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas dificuldades, mas nós estamos firmes aí, na batalha. Nem morrer a gente quer. Então, por que a gente deseja que os nossos irmãozinhos morram? Está aparecendo uma mensagem aqui na minha tela. Deixa eu só dizer, a uma da irmã Ana Rosa Gaspar, a paz do Senhor Jesus. Minha irmã, tudo bem? Graças ao bom Deus, o Senhor te abençoe sempre. Obrigado, irmã. E tem aqui também do Elias de Paula, uma mensagem aqui na tela, que Deus abençoe. Grande aqui, a mensagem grande aqui na tela, que Deus abençoe, meus queridos. Então, irmãos, a gente tem que melhorar como corpo, como família. A igreja é uma família, nós precisamos dessa família. Nós precisamos de todos. Não nos iludamos. Às vezes, é aquele mais fraco que vai te socorrer no momento mais grave. E mesmo que isso não aconteça, nunca aconteça. Você vai viver 80, 100 anos, ele nunca vai te socorrer. Mas não é por isso que você vai deixá-lo de lado. Então, olha como Paulo coloca nessa sua oração. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Esse amor não pode ser seletivo. Esse amor não pode deixar ninguém pelo lado de fora. Como também Deus pode fazer crescer com respeito a vós outro. Então, nós não podemos negligenciar ninguém. Quando fala ninguém, é ninguém mesmo. Nem os que estão perto, nem os que estão longe. É ninguém. Né? Eu posso ser bênção na vida de todos. Aí Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, vai dizer assim, o Senhor vos faça aumentar, crescer e aumentar no amor. Essa mesma palavra ele dá ao seu filho Timóteo, ao jovem Timóteo. E o amor, queridos, não é sentimentalismo. O amor não é sentimentalismo. O amor é altruísta. Né? Você dispor a ser bênção nas pessoas, independente do que elas são. E as que têm mais dificuldades são as que precisam de mais amor. Para as irmãs que estão aí me assistindo, as irmãs que são mães, imaginamos o seguinte, você tem 10 filhos. 9 filhos são saudáveis, são fortes, são cheios de vida, de saúde, não tem dor de cabeça, não tem enxaqueca, não sabe o que é problema na vida. São saudáveis, dinâmicos, mas tem um que é doente. Você, como mãe, vai dar mais atenção para quem? Para os 9 que são saudáveis? Ou você vai concentrar sua atenção naquele que é doente, que é enfermo? Com toda certeza. Agora, então, irmãos, é isso que a gente precisa fazer na igreja. Nós precisamos ver as pessoas que são saudáveis,
participar da alegria delas, da saúde delas, das celebrações delas, mas nós temos que olhar aqueles que porventura são doentes, né? Na alma, na vida, as coisas aconteceram de forma diferente, são pessoas com autoestima muito baixa, então são essas que mais precisam do nosso cuidado e da nossa atenção. Como que você faria a leitura de 1 Coríntios 13? Como seria a sua leitura? Se você fizesse assim: Deus, eu quero fazer um propósito hoje na minha vida. Nessa semana eu só vou ler 1 Coríntios 13. A minha devocional, de segunda a domingo, nessa semana, ou de domingo a sábado, vai ser em cima de domingo a domingo. Essa semana eu vou me consagrar só para ler e refletir sobre 1 Coríntios 13. Como seria a sua reflexão em cima de 1 Coríntios 13? Se pode fazer o que quiser, mas se não tiver amor, tudo é inútil, tudo é vão. Pode ser os maiores atos da vida, mais sublimes, sem amor não vale nada. Tudo ali é amor. Vai falar sobre as qualidades do amor, depois ele vai terminar dizendo o seguinte: na vida tudo acaba. A fé, a esperança, tudo isso vai passar, menos o amor, porque a gente vai para a eternidade com ele. Na eternidade a gente vai viver uma vida de amor, com toda certeza. Pois Paulo diz que o amor jamais acaba. Irmãos, não dá para a gente viver 1 Coríntios 13, fazer uma leitura reflexiva em 1 Coríntios 13, sem pensar nesse segundo grande mandamento. Porque o foco de 1 Coríntios 13 é o segundo grande mandamento. E a oração de Paulo é nessa direção. Que Deus vos faça aumentar, que Deus vos faça crescer em amor uns para os outros e para com todos. Então, enquanto eu estiver pegando alguns nomes e deixando fora da minha lista, ou pior ainda, enquanto eu estiver insistindo em fazer a minha lista negra, olha, o seu nome vai para a lista negra, seu nome vai para a lista negra, eu coloquei o seu nome na lista negra. Enquanto a gente estiver fazendo isso, queridos, a gente está muito pequenininho nesse sentimento chamado amor. Por que Paulo faz essa oraçãozinha final? E que eu cresça também para convosco. Por que vocês acham que Paulo não se auto-exclui? Já que está orando pela igreja, poder deixar o problema com a igreja. Mas Paulo está dizendo no finalzinho dessa súplica: vos faça aumentar em amor uns para com os outros, para com todos, como também nós para convosco. Por quê? Queridos, aqui é a questão da motivação. Paulo está dizendo assim: olha, eu preciso continuar também crescendo no amor, porque se o líder, queridos, tem um coração grande, ele vai motivar a igreja nesse caminho. Com toda certeza, Paulo seria um exemplo, Paulo seria um fator motivador dentro da igreja. Não, vale a pena. Olha como o nosso líder, olha como os nossos líderes, seja líder na igreja como pastor, seja dos ministérios, nós temos liderança. Mas se a sua liderança, queridos, o testemunho do seu líder é de alguém que prioriza Deus e prioriza o próximo, é impossível que você não seja contaminado por esse amor, contagiado por esse amor. Esse amor é pior do que o Covid-19. Muito pior. O contágio desse amor é pior do que o Covid-19. A Covid-19. Então, se o líder que eu tenho, meus queridos irmãos, o ponto alto é de uma pessoa que tem o coração cheio de amor, eu testemunho no dia a dia de que essa pessoa ama verdadeiramente. É impossível que eu não seja contagiado por isso. Muito bem. Qual é o último ponto da oração de Paulo? A fim de que? Aí é finalidade, aí é propósito,
Aí é foco. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. A fim, depois do versículo 12, né? O próximo versículo aí. A fim de que seja o vosso, versículo 13, né? A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. O que foi que vocês notaram nessa oração de Paulo? Desde o começo e agora, finalzinho dela. Vou lembrar para você. Primeiro, Paulo orou por uma necessidade dele. Essa necessidade diária, até coisas comuns do dia a dia, as questões ordinárias da vida. Mas que a gente precisa orar, não é? O nosso pão de cada dia, a roupa que usamos, a gasolina no carro, nossos relacionamentos, nossa vida. Pela manhã, quando você levanta, até o momento que você volta para casa, olha quanta coisa você fez ou quanta coisa aconteceu. Mas tudo isso precisa de oração. Tá, em segundo, Paulo orou em quê? Paulo orou pelos relacionamentos saudáveis da igreja. Uns para com os outros. Nossos relacionamentos horizontais. Para que eles sejam saudáveis. E agora Paulo está orando em favor de quê? Paulo está orando assim, queridos, vocês precisam ter o coração confirmado em santidade e uma mente isenta de culpa na vinda do nosso Deus e Pai, na presença do nosso Deus e Pai e na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vocês estão relembrando que quando nós começamos o estudo aqui em Tessalonicenses, nós falamos que é uma carta que marca profundamente a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. Que todos os capítulos terminam falando sobre a volta de Jesus. Está aqui, o capítulo 3, terminando sobre a volta de Jesus. E quando pensa na volta de Jesus, Paulo foca isso na sua oração de duas maneiras. Primeiro, um aspecto presente. Ele disse, olha, se tem um evento tão grande no dia de amanhã, e pode ser a qualquer hora, a gente sempre pensa no dia de amanhã, mas pode ser a qualquer hora, que é a volta de Jesus, Paulo está dizendo, então se você pensa, tem convicção de que Jesus vai voltar, se você tem convicção que Jesus vai voltar para buscar a igreja, se você tem convicção de que Jesus vem buscar a igreja dele, uma igreja que se aperfeiçoa em santidade, que cresce em santidade, uma igreja que está focada no dia da manhã, se você está crendo que as mais gloriosas promessas de Deus se cumprirão na nossa vida lá na eternidade, aí Paulo diz o seguinte, duas coisas. Então você tem que cuidar do seu presente. Nós, como membros do corpo de Cristo, nós como filhos de Deus, nós como servos do Senhor Jesus, precisamos cuidar da nossa vida presente. Porque a nossa vida de hoje vai refletir, o nosso dia de amanhã. O dia de hoje pode refletir o nosso dia de amanhã. E Paulo diz o seguinte, quando nós pensamos na volta de Jesus, você tem que pensar em duas coisas, aqui nessa oração de Paulo. Encerrando a oração, ele diz, vocês precisam ter o coração confirmado, a vida confirmada em santidade. Porque Deus é santo. O céu é um lugar santo para um povo santo. Nosso Deus, ele não é santo. Nosso Deus não é santo. A Bíblia diz assim que ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo equivale ao termo santíssimo. É um grau superlativo. Está no grau superlativo. Ele é santíssimo. Santo, santo, santo. Então, se Deus é santo, 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 ou se Deus é santíssimo, então, queridos, o nosso coração precisa ser confirmado
em santidade no mundo completamente dominado pela sujeira, pela imundícia. O milagre da igreja era ser pura num mundo cheio de contaminação. E Paulo diz ainda, isento de culpa. Ser isento de culpa é praticamente nós trabalharmos a nossa consciência, trabalhar o nosso coração. Uma vida isenta de culpa significa o seguinte: você terminou seu dia? Terminou. Glória a Jesus. Está vivo? Estou respirando. Glória a Jesus. Você se alimentou ao longo do dia? Você vai tomar um banho? Com certeza você vai querer uma roupa limpa, que não adianta tomar banho e vestir a mesma roupa, que ficou uma semana com ela, não adianta nada. Você tomou banho, pegou uma roupa limpa, você vai dormir, mas a hora que você colocar, isso aqui que a gente chama de cabeça, a hora que colocar a cabeça no travesseiro, você pode dormir o sonho dos justos, o sono dos justos. Você pode dormir como uma criança. Você pode dormir a noite toda, porque a hora que você colocar isso aqui que se chama cabeça no travesseiro, não tem nada para te culpar, não tem nada para te acusar. Você não foi injusto durante o dia com ninguém. Você não foi desleal com ninguém durante o dia. Você tratou todo mundo bem. Você viveu a sua vida com dignidade. A oportunidade que você teve para fazer o bem, você fez o bem. Não dá para ajudar todo mundo, mas um outro a gente consegue fazer alguma coisa. Você manteve o seu foco de honrar a Deus em todas as coisas. Você, através com a sua vida, você serviu a Deus, você glorificou a Deus. Olha, sem culpa, você pode colocar a cabeça no seu travesseiro. Mas eu te digo ainda mais, mesmo que as coisas não foram lá, essa maravilha toda de céu, essa glória toda, porque você teve seus percalços, suas contrariedades, seus problemas, e você falhou, e você errou, você chegou, Deus me perdoa. Deus me perdoa, eu falhei, eu errei, Senhor. Mas você pode ainda viver sem culpa, porque você tem um coração sensível ao mover do Espírito Santo. Você pode pedir perdão a Deus, você crê nesse perdão, você crê no amor de Deus, você crê no agir do Espírito Santo. Por isso, se a gente tem convicção de que falhou e de que errou, e está confessando a Deus, queridos, isso é obra do Espírito de Deus. Porque se não for por obra do Espírito Santo, sabe o que a gente faz? Nós nos auto-justificamos. O errado foi ele, o errado foi ela. Colocamos a culpa em todo mundo, assumimos a síndrome de Caim, de Jacó, ou de Esaú, um fica jogando a culpa para o outro, ou de Eva, né? A culpada foi a semente, culpada foi a mulher, culpado foram os outros, mas nós não somos culpados. Quando a gente não tem a ação do Espírito Santo, nós jogamos culpa para todo mundo, distribuímos culpa para todo mundo. Nós somos os melhores, nós somos infalíveis, nós somos perfeitos. Cada um de nós aqui temos uma auréola na nossa cabeça. O que mais tem na nossa cabeça é a auréola. Queridos, se a gente tem convicção de que o momento falhou, de que o momento errou, fala assim, oh Deus, eu não queria. Foi fraqueza, me perdoa. Eu fui grosseiro, disse aquela palavra, eu disse um gesto lá, me perdoa. Eu não fui, parece que eu não fui crente naquele momento. O que a Bíblia diz? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo, não é de alguns, nos purifica de todo o pecado. Queridos, Deus nos perdoa, confessamos, entristecemos, pedimos perdão a Deus, Deus perdoa, e o sangue de Jesus nos purifica. E Paulo diz o seguinte, o importante é que vocês sejam confirmados em santidades, e que vocês sejam confirmados isentos de culpa, isentos de culpa. Isso aqui, queridos, é importante e tem que ser a marca do cristão
e tem que ser o foco das nossas orações, como foi o foco da oração de Paulo, em razão da volta de Jesus. Quem você acha que Jesus vem buscar? Uma igreja nominal? Uma igreja histórica? Os crentes, que são crentes porque é até moda ser crente, ou é bom ser crente? É bom estar no meio dos crentes? Não, Jesus não virá buscar crentes nominais. Jesus virá buscar aqueles que foram lavados pelo seu sangue, que o tempo todo construíram esse relacionamento com Deus. É fácil? Imagino que nem sempre é fácil, não é? Nós não somos perfeitos. Nós somos seres humanos. Nós temos uma natureza que às vezes luta contra nós, como diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 7, finalzinho do capítulo 7, encerrando o capítulo 7, ele fala: desventurado homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que aborreço sempre está diante de mim. E aí ele dá um grito de desespero: quem me livrará da morte desse corpo? Quem me livrará? E aí ele apela, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, a gente vive a angústia desse homem que grita no capítulo 7 de Romanos. Nós muitas vezes vivemos. E que bom que ele grita, né? Que bom que ele grita. O pior é se ele não gritasse. O pior é quando ele silencia. Porque se esse homem que está dentro de nós, esse homem velho, a natureza velha, ela de repente não fala mais nada, pode ser que nós nos acomodamos a ela, que nós nos moldamos a ela. Por isso ela está confortável, não está gritando. Mas quando o Espírito Santo move no nosso coração, e essa é a oração de Paulo, não é? Esta é a oração de Paulo, para que sejam confirmados em santidades, isentos de culpa, na presença de Deus, que sonda os corações, que pesa os espíritos. E aqui não dá para fazer de conta. Vou fazer de conta que eu sou filho, vou fazer de conta que eu sou servo, vou fazer de conta que eu sou leal, vou fazer de conta que eu sou fiel, vou fazer... Aqui não se faz de conta. Porque diz assim, na presença de Deus, e os olhos de Deus todo vê, não tem para onde esconder. Não tem. Se eu subir ao mais alto céu, tu aí estás. Se eu descer a mais profundo abismo, tu aí estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, o Senhor está lá também. Não tem para onde fugir da presença de Deus. Deus vê todas as coisas. Quando se fala isento de culpa, queridos, eu preciso... Aí é o seguinte, sem mancha, sem peso na consciência, sem essa atitude desconfortável, consciência tranquila. Aí eu preciso te levar para um versículo, está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Eu preciso te levar para esse versículo. Eu não poderia terminar esse estudo sem levar você para 1 Timóteo 1, 19. Porque, olha, Timóteo era jovem. Timóteo não era um ancião de 80, 85 anos, sabe, de 90 anos, que já está morrendo, já está com o pé na cova, os 2 pés na cova, e está insistindo em ficar do lado de fora, né? Já está mais dentro da cova do que fora. Não, Paulo não está escrevendo para quem está com os 2 pés na cova. Paulo está escrevendo para um jovem, que tem os hormônios do corpo, só tem hormônio, respira hormônio o tempo todo. Olha a palavra de Paulo para o jovem Timóteo. 1 Timóteo 1,19. Para que ele mantenha a fé, você precisa manter essa fé. Não perca essa fé. Não deixe essa fé escapulir. Fica firme nessa fé. E uma boa consciência. Você tem a fé e a boa consciência. Segura essas 2 coisas. Não escapa nenhum, deixa nenhuma escapar. Nem a fé e nem a boa consciência. Porquanto tem exemplos dramáticos, trágicos de alguns, que tendo rejeitado uma boa consciência, naufragaram na fé. Então, queridos, fé
e boa consciência são duas irmãs que andam de mãos dadas. Não dá para você ficar só com a fé ou a boa consciência sem a fé. As duas têm que estar presentes. Porque alguns quiseram ter só a boa consciência, naufragaram na fé. Mas ficar com a fé sem ter uma boa consciência, você vai naufragar da mesma forma. Para não naufragar, você precisa de segurar, de agarrar a essas duas irmãs. Você agarra a fé e a boa consciência como Jacó agarrou o anjo no vaso do rio Jaboque. Me solta, eu não solto, me solta, eu não solto. O dia está amanhecendo, não tem nada a ver com o dia amanhecendo. Problema do dia que está amanhecendo, problema da noite está acabando. Eu não te solto. Sabe, queridos, se a gente não agarrar esta fé e esta consciência boa, com essa determinação, como Jacó agarrou o anjo, e depois vem que ele disse, mano, você lutou contra Deus e venceu. Na verdade, o anjo entrou na de Jacó, né? Que Jacó não ia dar conta de segurar o anjo. Mas é um bom exemplo, querido, sabe? A gente precisa ter esse foco, essa determinação, porque você vai ter muita gente naufragando feio, porque perde a fé, perde a boa consciência. Perdeu a boa consciência, perdeu a fé. E Paulo está escrevendo isso, não é para o idoso estar morrendo, não, com o pé na cova. É para um jovem, cheio de gás, cheio de hormônio. E aí, queridos, Paulo vai dar esse testemunho desta importância, dessa envergadura. Mas eu não posso terminar esse estudo aqui sem te levar a um exemplo na Bíblia. Um exemplo na Bíblia. Esse exemplo é importantíssimo. Dependendo de onde os exemplos vêm, é que eles têm valor, que eles têm importância. Eu quero te levar a uma experiência em Jó. Depois que Jó passou por aquele drama todo, perdeu a riqueza, perdeu o padrão de vida, aquele estilo de vida alto ele perdeu a família, e era uma família bonita, família grande, 10 filhos, uma família já madura, construída, com uma história longa de vida, 10 filhos nasceram ali. Um homem saudável, uma fé vitoriosa, temente a Deus, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. De repente o mundo caiu sobre a cabeça desse homem. Olha, irmãos, não é para qualquer um não, hein? É muito fácil a gente fazer referência sobre Jó. É fácil você ler o livro de Jó, os 42 capítulos do livro de Jó. Pode ser fácil. Vai passar por esse vale que ele passou? Eu vou dizer uma coisa. Sabe por que você não passou por esse vale? Porque Deus te ama. E sabe que você não vai dar conta. Sabe por que eu não passei por esse vale? Porque Deus me ama e ele vai olhar para mim e falar assim, ele não vai dar conta não. Jesus orou em favor de Pedro. Pedro, eu vou colocar o testemunho. Só estou falando, mas não deu testemunho do que refere-se a Jó nesse contexto. Não é fácil não, queridos. Não é fácil não. É fácil falar. Mas viver esses momentos realmente é muito difícil, é muito complicado. E Deus nos poupa, porque Deus sabe que a gente não vai dar conta de passar. Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, nesta noite, Pedro, nesta noite, Satanás pediu a tua alma. Eu roguei ao Pai. Jesus viu assim, Pai, Pedro não dá para o começo. Pedro vai rolar. Pedro não vai dar conta. Não deixa que Pedro... Não sei, não tenho a menor ideia do que Satanás queria fazer com Pedro. Mas o que Satanás queria fazer com Pedro é o que ele quer fazer com você, o que ele quer fazer comigo. Aí Jesus olha assim, não, Deus, deixa não vai dar conta, não vai dar conta. Não vai dar conta, não deixa, porque ele não vai dar conta. Deus é fiel. Tá? Aí a Bíblia diz que nós só somos tentados
até onde a gente tem capacidade para resistir. Bom, então vamos lá, deixa eu te mostrar o texto que eu quero te mostrar em Jó, capítulo 27, a segunda parte do versículo 6. Olha o testemunho de Jó depois dessa tempestade toda. Versículo 6, a segunda parte diz assim: não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Naturalmente, se referindo àquele período ali da sua provação. Nessa provação, que ele poderia ter sido infiel à sua fé e até à sua consciência, eu não quero saber nada desse Deus. Deus não me ama, Deus não existe. Essa cantiga de crente que nunca cresce na vida. Não é? Não me reprova a minha consciência. A minha consciência não me reprova. Por qualquer dia da minha vida. Ele está falando em relação, esse contexto, né? Esse versículo é analisado nesse contexto dessa enfermidade de Jó. Ele não negou a Deus, ele não se revoltou contra Deus, ele diz: bendito seja o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o seu santo nome. E aí sobrou para eles a infâmia, as dores, os pesadelos da noite, as angústias sobraram para ele, mas ele não atribuiu a Deus mal nenhum. Ele disse: hoje a minha consciência não me reprova. Sabe, querido, se a gente está aguardando a volta de Jesus, esse é o modelo. Se é certo que Jesus vai voltar, e é certo que Jesus virá para buscar uma igreja pura, santa, sem mácula nem ruga, foi isso que nós vimos na carta de Paulo aos Efésios. Ele virá buscar uma noiva perfeita, gloriosa. Então, queridos, nós precisamos viver e orar muito, focar as nossas orações muito nesse ponto de Paulo, para que nós sejamos confirmados em santidade dia após dia. Não é fácil, né? Você é um ser humano, você não é anjo, você não é arcanjo, você não tem DNA de querubim, nem de serafim, você não tem nada disso. Você é um comedor de arroz, de feijão, de batata frita, de purê de batata. Você é um ser humano, você tem um coração, você tem sentimentos, emoções, que vai lá no alto para muita coisa nessa vida. Eu vou dizer para você, tem muita coisa nessa vida que chama a nossa atenção. Tem. Não vai dizer que os nossos olhos não brilham diante de muita coisa nessa vida. Porque a gente estaria mentindo para nós mesmos. Tem sim, tem. Nós somos seres humanos. Mas não é porque nós somos seres humanos, comedores de arroz e de feijão, todo dia, que a gente vai ceder a todos esses encantos do mundo, essa beleza do mundo. O mais importante, irmãos, não é o presente. O mais importante é o dia de amanhã. Quando Paulo diz: na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, com os seus anjos. Esse é o grande evento da igreja. E nós não queremos ficar pelo lado de fora. Eu tenho certeza, queridos, que a nossa maior glória vai ser ver todo mundo lá, nos ver lá, né? Ver as pessoas que nós amamos lá. Que bom que você chegou. Você também está aqui. Foi difícil. Foi fácil não, hein? Aquela vidinha lá na terra, Jesus da glória. Como a gente gemeu. Mas estamos aqui, aleluia. Jesus veio, buscou a igreja, subiu e nós estamos lá com o Senhor. Aí definitivamente acabou, né? Um corpo glorioso, sem mácula, nem mancha, nem ruga. Seremos como os anjos, assim como o Senhor é. Nós também seremos. Mas hoje, queridos, hoje, segura aí, hein? Não é fácil, não. Mas também não posso terminar esse estudo sem dizer uma palavra aqui para você. O que é que Paulo está nos dizendo aqui, queridos?
Quando ele fala assim, olha, que Deus vos confirme em santidade e que Deus vos confirme isentos de culpa. Que é que Paulo está dizendo? Na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Jesus virá aqui fazer o quê? Jesus virá aqui por sua causa. É por sua causa que Jesus vai voltar aqui. É por minha causa que Jesus vai voltar aqui, para buscar você, para me buscar a igreja. O que é que eu preciso dizer aqui, antes de terminar esse estudo? A nossa segurança eterna, a nossa segurança definitiva. Deus nos ama. O Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo nos renova. Jesus não morreu em vão. A nossa esperança no Senhor é gloriosa. Isto aqui, queridos, inspira em nós uma mensagem gloriosa na Bíblia. Segurança eterna. Segurança eterna. É verdade. Os nossos pensamentos estão voltados para a segunda vinda de Jesus. A nossa mente está voltada para a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus vier, aí haverá na terra julgamento de Deus. Aí é justiça de Deus e justiça pesada. E ninguém pode encontrar-se com Deus sem Deus. Né? Eu não posso me encontrar com Deus sem Deus. Então eu preciso de Deus até para me encontrar com Ele no dia de amanhã. Então, se a igreja aguarda a volta de Jesus, precisa ter a consciência de que Ele virá para uma igreja santa, uma noiva sem mancha, sem ruga, irrepreensível. A vinda de Jesus tem esse sentido de redenção completa sobre a igreja e, naturalmente, de condenação para o mundo. Então, nossa conclusão, finalmente, nos aponta para o valor da oração. Olha como é importante a nossa oração. E orar de forma correta, né? E Paulo nos ensina. Aqui a gente tem um modelo perfeito de oração. A oração nos ensina que o nosso destino está controlado por Deus. Orar é expressar nossa dependência e nossa confiança na proteção e na providência de Deus, e, acima de tudo, crer nas suas gloriosas promessas. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que o Senhor abra caminhos da sua vida, caminhos que te levem ao sucesso, caminhos que te levem à realização da vida, seja na sua vida familiar, sentimental, emocional, profissional e, acima de tudo, na fé cristã. Que Deus te abra caminhos. Que o Senhor vos faça aumentar muito em amor, uns para com os outros e para com todos. E, acima de tudo, que Deus vos confirme em santidade e isento de qualquer culpa. Muito bem, deixa eu ver aqui alguma palavra que alguns irmãos tenham deixado aqui, antes de terminar o nosso trabalho aqui. Irmão Donizete, a paz do Senhor, pastor Joaquim, eis-me aqui. Grande abraço, irmã Donizete, a irmã Aline, Leonardo Maia, a paz, pastor. Pastor Leonardo e Aline aqui no Ceará. Oh, terra bonita esse Ceará. Amo esse estado de vocês. Às vezes que eu estive aí, curtindo esse litoral lindíssimo, né? Fortaleza. Oh, cidade bonita, litoral lindo. Deus abençoe nossos queridos. Grande abraço, pastor Leonardo. Grande abraço, Marlene. Deus abençoe. Irmã Cineia. Graça e paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Irmão pastor Menezes. Grande abraço. Lúcia Carvalho. Dando a paz aí para os nossos irmãos. Irmã Neide. Aí. Glória a Jesus. Irmã Russa. Irmã Russa, saudade da irmã. Estava lembrando da irmã, eu estava orando em seu favor hoje, irmã Russa. Assim, que saudade, irmã Russa, não tem falado. Algumas pessoas aí nem conseguem falar, não é? A irmã Anitta pode ligar 50 vezes e não consegue falar. Acho que o telefone é telefone. Mas, irmã Russa, que Deus te abençoe. Meu pastor Lara, que Deus te abençoe. Meu pastorzão, grande abraço. Muito obrigado, pastor. Abençoe muitíssimo e sempre. Irmã Poliana era o suporte nosso nesses trabalhos. Marlete, irmã Joana, que Deus te abençoe.
Gratidão por ter um líder como o pastor Jaquim. Obrigado pelo carinho, irmã Joana. A irmã Neide, realmente o pastor Joaquim é um pastor na essência da palavra. Oh, obrigado pelo seu carinho, Deus te abençoe. Manoberta acompanhando, pastor acompanhando, pastor Menezes, mestre sempre mestre, amém. Obrigado pelo carinho. Os irmãos aqui sempre falando amém, amém, confirmando. E o pastor Menezes terminando aqui, dizendo que foi uma bênção. Ok, queridos, grande abraço, na paz do Senhor Jesus e se cuidem. Estamos orando por todos vocês e Jesus está voltando. Fique na paz do Senhor.